Vamos então fazer um tour no módulo Conciliação Contábil. Nós temos aqui o grupo Conciliação Contábil com algumas janelas, algumas opções. A primeira opção é a conciliação bancária. Hoje nós carregamos aqui os dados de determinada conta. Ao acessar os dados dessa conta, nós vamos inserir aqui um período. Vou colocar aqui de 1º de setembro a 30 de setembro de 2012 e vou pedir para ele listar os lançamentos. Ele vai listar para mim aqui os lançamentos do extrato e aqui do lado os lançamentos contábeis, tá? E aqui eu tenho uma opção, né, o critério para conciliar os lançamentos. Eu vou conciliar os lançamentos por data, data e valor, data, valor histórico, apenas histórico, e valor, apenas histórico agora, tá? Então aqui nós vamos colocar os critérios para a conciliação dos lançamentos. Feito isso, nós clicamos em conciliação e ele já faz aqui uma conciliação automática, né? Aqui nessa grid de baixo vão aparecer os dados que foram conciliados relacionados aqui ao extrato e aos lançamentos contábeis. Em conciliação cliente, nós vamos fazer a conciliação da conta dos clientes, né? Cada cliente tem uma conta contábil vinculada. Então eu entro, por exemplo, aqui nesse teste pessoa física, um cliente, insiro novamente um período, peço para ele listar os lançamentos, que ele vai listar então as contas recebidas desse cliente. Eu seleciono novamente quais são os critérios para conciliação e aqui do lado eu tenho os meus lançamentos contábeis, né? Tem alguns testes lançados aí na base de dados. Eu clico novamente em conciliação e ele vai inserir aqui embaixo nessa grid, em lançamentos conciliados, quais foram os lançamentos que foram conciliados aqui em cima. Tá bem parecido com o que acontece com a conciliação do fornecedor, né? Eu tenho novamente aqui agora os fornecedores. Vou entrar nesse teste pessoa jurídica. 1º de setembro de 2012, 30 de setembro de 2012. Aqui novamente os critérios para conciliação. Peço para ele listar os lançamentos. Eu tenho agora aqui as contas pagas aos fornecedores, né, a esse fornecedor especificamente, tá? E aqui os lançamentos contábeis. Eu peço para conciliar e ele vai então conciliar aí as contas pagas com os lançamentos contábeis. Depois, em conciliação de contas, eu carrego aqui quais são as minhas contas contábeis, né, que eu tenho no meu plano de contas. Na verdade, os meus lançamentos, tá? Os lançamentos de determinado período, eles são carregados aqui nessa janela. Então, eu acesso o lançamento, né, e peço para ele realizar aqui uma conciliação. Então, observe que aqui ele informa que para esse lançamento os dados não estão conciliados, né, os dados eles não estão batendo. Nós podemos fazer aqui um pequeno teste, né, todos os dados aqui que estão na base de dados são de testes. E agora, como os débitos eles vão bater com os créditos, nós teremos aqui que os lançamentos eles foram conciliados. E no caso de incorreções, de problemas nos lançamentos, nós podemos fazer as correções aqui, né, ou através de um estorno, né, através aí de uma transferência, através de uma complementação. E aí nós vamos, ao analisar essa janela, descobrir para que é que serve ou como é que nós utilizamos aí essas correções, tá? Finalmente nós temos a composição do saldo. Aqui sim eu carrego as minhas contas contábeis. Aí quando eu carrego aqui uma determinada conta, que aparecem os dados dessa conta, eu peço para ele listar os lançamentos. Ele lista todos os lançamentos referentes a essa determinada conta e aqui ele já apresenta para mim o saldo dessa conta, tá bom? Então é isso, né? Agora é estudar, né, descobrir e aprender como é que nós fizemos para desenvolver o módulo Conciliação Contábil.